Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui, ó, é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Hoje eu tô aqui na piscina, tô aqui gerenciando meus negócios. Eu quero te ensinar como que eu faço isso nesse novo mercado que tá mudando a vida de muita gente. Clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar. E eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E acabou levando a isso. Mas o que o River pode fazer além de acreditar, cara? Desculpa, vai vir para cumprir tabela? Tem que acreditar que vai fazer o primeiro gol rápido, vai colocar dúvida, vai se inflamar de repente. O River tem que acreditar, é difícil, mas o mínimo que se espera é que você entre, não para cumprir tabela, mas para tentar alguma coisa. Em todas aquelas vezes ali que as viradas aconteceram, todos os times que conseguiram virar, viraram em casa. Então Mas fora nunca aconteceu. Ô Bira, você acha que essa hashtag pega? Pega porque a galera vai se embalar, a torcida do River se mobiliza, é uma torcida grande, então a hashtag pega. Se ela vai ter um efeito, não creio, assim, não creio que a hashtag que vai fazer. Se o River eventualmente classificar, vai porque vai ter jogado muita bola, né? Sobre aquela lista de jogos, tem uma outra coisa que me chamou a atenção. Não foi só que o vencedor sempre foi o time que conseguiu reverter essa diferença foi o que decidiu em casa. É que em todos os confrontos, tirando um, que é entre o Estudiantes de Mérida e o Cerro Porteño de 99, tinha um time de altitude envolvido. E daí, quando tem um time de altitude envolvido, daí você entende mais uma variação de desempenho muito grande entre o jogo na casa de um time e o jogo na casa do outro time. Né? Então é o Bolívar, é o Jorge Wilstermann, é o Deportivo Quito, então todos os times com altitude. E no caso do Cerro Porteño de 99, que elimina Estudiantes de Mérida, não tem altitude em Assunção, mas aquele Cerro Porteño era bem maluco. Era um time que em casa jogava muito bem, fora de casa jogava muito mal. É um time que tomou 8-2 do Corinthians no Pacaembu na primeira fase e depois meteu 3-0 em Assunção. Meteu 5-0 no Nacional de Montevidéu nas oitavas de final e depois perdeu em Montevidéu. Então, e contra o Deportivo Cali, toma 4-0 na semifinal no jogo de ida e chega a meter 3-1 na volta. Depois já toma um gol no finalzinho. Então, era um time também meio maluco, parecia um time de altitude, que jogava muito bem em casa e muito mal fora. Não é muito o que a gente vê nesse River e Palmeiras, né? Não tem altitude, em São Paulo tem 800 metros de altitude, não é o fim do mundo. E no final das contas, não são times que têm uma variação de desempenho tão grande em casa e fora. E o Palmeiras deve jogar bem diferente contra o Sport, né, Ivana? Para ter força máxima aí contra o River. A gente viu o que aconteceu no treino de ontem, o Abel testando aí muitos jogadores, porque deve tirar o pé no brasileiro, Ivana. É o que a gente já esperava que fosse acontecer, né? E que a gente até desejava que a diretoria desse respaldo, né, para o Abel, porque apesar de 2 jogos a menos no brasileiro, o Palmeiras ele vai precisar focar agora, sabe? Tá em 2 finais. E eu acredito que tenha mais relevância, pelo menos no meu ponto de vista, eu acredito que do torcedor também, de que disputar com força máxima essas 2 finais é que realmente todo mundo quer. E o Campeonato Brasileiro é manter a pegada para conseguir a vaga na Libertadores, independentemente do título, né? Já ter essa segunda opção garantida, caso aconteça alguma coisa que eu acho que não é possível. Na verdade é possível, né? Mas muito pouco provável de que tenha um revés em casa. Então, sim, o Sport, contra o Sport, que não é um time que ofereça grande resistência para o Palmeiras, um Palmeiras que tem um elenco muito forte, já provou isso até dentro do próprio Campeonato Brasileiro, em razão do surto de Covid que vivenciou, né? Então, acredito que mesmo desfalcado, mesmo com um time mais reserva, o Palmeiras ainda terá um time muito forte contra o Sport. Então, não é vamos dizer, uma decisão muito difícil de se tomar, uma avaliação muito difícil de se fazer para agora, para esse fim de semana. Celso, vou dar um zero. Em qual foi a última vez que o Palmeiras no Allianz Parque perdeu por 3 ou mais gols de diferença? Por mais de 3 gols, e se isso acontecer vai ser eliminado da Libertadores. Vamos lá.
Quando foi, Celso? Sabe quando? Nunca. 4 gols sem ter pênalti, como o River quer? Nunca. Sabe quantas vezes o Palmeiras tomou 4 gols, mesmo que a diferença não tenha sido de 4? Nunca. Aí vamos para os 3, que 3 dá pênalti, não é isso? Sabe quantas vezes o Palmeiras perdeu no Allianz por diferença de 3 gols? Nunca. Sabe quantas o Palmeiras tomou 3 gols? Aí tem 5 vezes. Uma até recente contra o Coritiba, lembra? Todo mundo que tá vivo aí viu. Coritiba 3, Palmeiras 1. Teve um 3-1 pro Flamengo também em 2019. Teve uma derrota por 3-2 pro Cruzeiro. Não, na verdade pro Sport, por 3-2. E teve 2 empates por 3-3, com Cruzeiro e Corinthians. Então, tomando 3 gols no Palestra, nunca. 3 diferença, nunca. E digo mais para vocês. Vamos pegar a Libertadores inteira. Libertadores é de 60, o Palmeiras joga a Libertadores desde a segunda, que foi em 61. Porque a primeira quem jogou foi o Bahia, da Ivana. Então, de 61 para cá, jogando em casa, o Palmeiras só perdeu por 4 gols de diferença, nunca. Por 3 de diferença, só 2 vezes. Perdeu na semifinal de 71, no Pacaembu, para o Nacional do Uruguai por 3-0. Mas não era uma semifinal direta, eram 2 grupos de 3. E o Palmeiras caiu fora. E perdeu na fase de grupos de 78, o grande Guarani, campeão brasileiro de 78, contra o próprio Palmeiras. Perdeu por 4-1 no Morumbi, num jogo de primeira fase de grupo, né? Os times do mesmo país jogavam no mesmo grupo. Foi inclusive um domingo de manhã. Eu lembro bem desse jogo. Ou seja, tem que ter uma hecatombe para o Palmeiras perder essa vaga, né? Acontecer coisa que nunca aconteceu. Mas quando começa nunca, é porque uma hora vai acontecer, hein? Mas não me parece que seja dessa vez, viu, Bruno? Eu acho que precisa muito além de uma hashtag. Acho que o River até tem bola para fazer o resultado. O problema é que o Palmeiras não vai deixar. Do outro lado, tem um time tão bom quanto o do River Plate, que é o Palmeiras, que já fez o mais difícil. Só se desligar muito. E é um River. E é um River envolvido em campeonato local também, Léo, nacional, assim, onde se o Palmeiras deve tirar o pé contra o Sport, o River não vai fazer isso. Então, não tem muito o que fazer, né? O River joga a última rodada, aliás, a gente vai acompanhar a última rodada, né? E River e Boca estão disputando a classificação para a final nesse fim de semana. E, de fato, ninguém vai querer tirar o pé nesse momento. Mas eu acho que também o River tem menos jogos acumulados da temporada, né? O River não tem metade dos jogos que fez o Palmeiras, né? O futebol argentino ficou parado muito mais tempo, Sim. Os times tiveram muito mais semanas cheias, então não acho que seja também um grande problema nesse momento. Mas claro que nesse cenário também não dá para largar de mão a última rodada do campeonato, né? Uhum. Pessoal, alguém disse algo sobre uma eventual... Fala, Ivana, depois eu vou ponderar isso aqui. Ainda mais que o algum tostão disse. Ele não tem o título do Campeonato Argentino e ele é muito cobrado por causa disso. E depois desse resultado diante do Palmeiras, é praticamente inevitável essa eliminação da Libertadores. Então, provavelmente, ele vai focar aí nesse fim de semana no Campeonato Argentino. Bom, uma personalidade importante do futebol disse algo sobre a decisão da Libertadores. Quem será que foi que falou? Hein, professor, o Biratel, Léo e Ivana. Qual foi o tostão de comentário aqui, ó? Eu já sei. Se fosse treinador do Palmeiras, eu ia preferir jogar contra o Santos, porque o Boca Juniors é uma equipe muito complicada em finais. Quem foi que disse o Biratel Leal? Eu sei quem foi, então não vou falar, então não vou dar spoiler, eu sei quem foi. Eu não sei, acho que vou errar, Você mas leu o tostão hoje, né? Eu vejo a pauta, não é o tostão. Eu vejo a pauta e vi que na pauta tá o nome, então... eu não acredito que o Vitão... Não apagaram da pauta? Se não é o tostão, eu errei. Vitão, aí você quebra, né? Tem. Então vai, vamos ver quem foi que disse. Hein? Tem na pauta. Vocês não colocaram o gabarito na prova, não, né? Pô. Votaram. Vitão já foi melhor, hein, Léo? Eu não posso reclamar do Vitão, não, porque depois ele Ele mete um Diniz pra cima de mim aí, tô fora, velho. Chama de Quem que não foi o tostão disso? Quem que é? Não foi o tostão, foi o Dirceu Lopes. Se não foi o tostão, quem foi, hein?
Revela aí. Vai Travou? aparecer? Ah, apareceu. Agora sim. Ah, foi o Filipão. Você concorda, Celso? Sobre esse aspecto filipônico, sim. O Boca é uma pedreira em decisão. Tanto que contra brasileiro só perdeu aquela do Santos e foi perder a do Corinthians aqui. Em todas que disputou. Ganhou do próprio Palmeiras, ganhou do Grêmio, ganhou do Santos, devolvendo aquela derrota. Nesse aspecto, sim. Mas eu acho que tem a questão da bola jogada, né? A bola jogada pelo Santos é melhor nessa Libertadores. Inclusive o Santos foi melhor no confronto. E para mim tem outra questão. Tem outra questão para mim, prof. O clássico, ainda mais numa final, ele fica muito igualado. Então, por mais que o Palmeiras seja, eu acho o Palmeiras melhor que o Santos, eu não conseguiria apostar claramente um dos dois numa final, cara. Um clássico, em um jogo só, né, Maracanã, Campo Neutro, portão fechado, um jogo só, Então, eu acho que para mim tem os dois lados. O curioso de uma final Palmeiras e Boca seria assim, a estratégia ficaria muito clara. O Palmeiras tentando jogar e o Boca tentando impedir. Porque o Boca, a gente percebeu, o Boca jogando em casa, tendo que criar jogo contra o Santos, é um time muito limitado para criar. Né? Então, na final, acho que o Palmeiras assumiria o jogo sem grandes problemas. Palmeiras e Santos eu não sei. O Santos não é muito dessa característica. O Santos é um time que, inclusive, gosta de ser agressivo. Então, mas assim, não sei, tá vendo? O Filipão acho que tem outros problemas, né? Ele tem um time que tá com menos de 1% de chance de subir na mão. Uhum. A entrevista foi dada para a Argentina, futebol, lá na imprensa da Argentina. Vocês acham que isso pode ter, sei lá, a opinião dele falando para a Argentina, ele pode ter falado assim ou não? O Filipão não é de querer fazer Eu acho que ele pensa isso mesmo. Ele é filipônico no pensar o futebol. É um jeito Filipão de enxergar o futebol. Nas complicações de um time mais murrinha, como diria o avô do Léo, né, Léo? Mas é chato, hein? Isso. Ó, eu vou te falar que enfrentar o Boca numa final é chato, hein? Ah, sempre chato. Enfrentar o Boca em qualquer situação é chato. E pegar o Santos com o Marinho, com o Soteldo, com o pique, com a juventude que o Santos tem, também não é chato? Se for para escolher, eu vou escolher sempre o time tecnicamente pior. Ainda mais se eu tenho um time tecnicamente bom, como é o do Palmeiras. É que o Filipão já sentiu o Boca na pele, gente. É isso. Essa é a questão. Isso que eu ia falar. Eu acho que é mais Filipão, uma questão de trauma e de experiência pessoal do que algo contra o Santos ou para desmerecer o Santos. É porque se ele for pensar, eu Boca com trauma, sempre me dei mal. O Santos a gente conhece mais o time, teria como armar melhor para, sabe? Conheço o Cuca, não sei, acho que ele se sentiria mais confortável, mas é uma questão de perspectiva e ponto de vista. Eu acho que o que falou mais alto aí foi o trauma do Filipão. É o jeito que ele vê futebol também, né, Ivana? Para ele, o futebol é uma batalha a ser ganha. Então ele enxerga assim, ele enxerga de uma maneira mais bélica. Faz sentido dentro do raciocínio. E assim, o Boca é o time que mais parece um time do Filipão. O Boca de hoje, na comparação com o Santos. Sim. E então acho que ele se vê mais naquele Boca do que no Santos. Então eu imagino ele ter essa opinião. Eu até acho que o Santos tem se mostrado tecnicamente superior ao Boca. Inclusive no jogo de anteontem. Mas tem essas questões ali, né? O Filipão se vê no Boca. Ele vê que o Boca parece um time do Filipão, ali, um time de mata-mata. E o Filipão sentiu isso em 2018, né? O tempo tá passando, você fica meio perdido na referência. Em 2018, na Libertadores, quando o Boca elimina o Palmeiras. 18 ou 19? 18. Não, porque a temporada 2020 não acabou ainda, então a gente tá bem... então você fica meio bagunçado, mas foi em 2018, quando o Palmeiras tá segurando um 0x0 lá, e daí toma 2 gols rápidos no segundo tempo, né, 2 gols meio colados, e daí no jogo de volta, o Palmeiras tentando aquela pressão pra virar, daí o Boca numa saída lá, pimba, 1x0 Boca, e daí já virou uma montanha ali, um Everest pro Palmeiras escalar, e não conseguiu, ficou só no 2x2. Então o Filipão vê um Boca jogando com esse cinismo, como diziam os italianos. Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar.